Então fala galera, muito bom dia, vamos aqui para as atualizações, para as notícias do Flamengo e tem muita notícia top aí, tá? Tem informações sobre Flamengo e Bangu, a partida do Campeonato Carioca, toda a preparação do Flamengo para esse jogo. Tem também uma notícia muito interessante, o Flamengo pode ganhar muito dinheiro agora em uma venda, de um ex-jogador para o Manchester City. O Guardiola pediu e esse jogador pode ir para o Manchester City, deve ir para o Manchester City. O Flamengo vai ganhar aí uns milhões, que vai ser muito bom para os cofres do Flamengo. Tem também o treino aí do Flamengo, veremos o Mauro falando sobre o caso do Marcos Braz e muito mais. Teremos o Vene também atualizando sempre sobre notícias de bastidores. Então, deixamos aqui os créditos e os agradecimentos ao vídeo, de todos. Ficará o link na descrição e pedimos a você que nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e também o seu comentário. Comenta de onde você está nos assistindo, a sua idade e muito mais. Estaremos aqui interagindo. É muito bom quando vocês comentam, ok? Então, não esqueçam de fazer isso e vamos agora acompanhar as informações do Flamengo. Começaremos aí com o treino, tá? O treino do Flamengo para a partida contra o Bangu. Veremos como foi aí essa sessão de treino. De carnaval e o Flamengo segue trabalhando para enfrentar o Bangu na quinta pelo Campeonato Carioca. Nesta quarta, o time se reapresenta no Ninho do Urubu às 9 horas da manhã para mais um dia de treino e depois segue viagem para Aracaju, onde vai acontecer a partida. Um beijo, nação, Flá TV. Você queria falar sobre o Marcos Braz, e eu também vou te passar sobre a situação do Flamengo, que a gente falou do Palmeiras, do Corinthians. O Flamengo, Mauro, ele tem a melhor defesa entre os clubes da Série A nessa temporada. E detalhe, com o time titular, com o time principal, não sofreu gols em 5 jogos oficiais, sendo 2 deles 2 clássicos, contra o Vasco e contra o Botafogo. O Flamengo tem 9 jogos em 2024, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Eu acho que com o time titular foram 4 jogos e 3 vitórias e um empate que foi contra o Vasco. Teve só 2 jogos que não foram com o titular. Contando os amistosos, Só foram 2 jogos com... Então foram 7 jogos. O time titular que eu falo, o time principal, Sim. Reserva de titulares, que é o time que jogou 2 partidas do Carioca foi o time dos garotos, um time C, D, sei lá. E aí você tem 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Isso tem que ser sempre relativizado, porque tá jogando no Campeonato Carioca, adversários são fracos, alguns são meros sparrings, mas você falou, nos clássicos não tomou gol, não estou dizendo que o Flamengo tem uma defesa perfeita, pelo contrário, ainda concede algumas oportunidades para os adversários que não deveria. Mas é uma clara mudança de comportamento, que é muito a cara do técnico.
o Tite monta equipes pela defesa com a preocupação primeiro, não tomar gol, não perder jogo. A partir daí ele vai trabalhar o restante. É o que está acontecendo muito claramente. Quando o torcedor fala, não estou vendo nenhum progresso, não tá, então está com algum problema aí de cognitivo, meu amigo, que não é possível. Existem sim alguns progressos, só que eles são lentos, as coisas vão se apresentando pouco a pouco. Eu acho que assim, tem atuação ruim, as atuações ruins como contra o Botafogo têm que ser ditas e criticadas, evidentemente são criticadas, mas acho que é um processo que está em andamento. Aí, contra a Volta Redonda, essa bola, por exemplo, vai na trave. Então ainda existem problemas, mas o time não está tomando gol. Não está tomando gol, já melhorou com relação a isso. Os outros times, o Fluminense já tomou mais gols do que o Flamengo, né? No campeonato, com titular, com reserva e tal. E o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então, acho que tem algo em curso, tem um trabalho em curso, só que o Tite não é o Jorge Jesus, não é o Ceni, não é o Dorival. O Tite é o Tite. E o jeito dele trabalhar é esse. As pessoas precisam entender. Então não contrata o Tite, contrata outro cara. Esperar que o Tite faça um trabalho diferente do que é o perfil dele como técnico, eu acho que é um equívoco, né? Eu queria falar sobre o Braz o seguinte, está acontecendo uma situação, assim, a nossa profissão ela é muito maltratada, né? Muitas vezes nós somos alvos de alguns ataques muito covardes, de cretinos em rede social, né? O que acontece? O Marcos Braz, ele é um dirigente no mínimo controverso e que se envolveu numa situação em que, eu já falei isso aqui várias vezes, ele não poderia continuar no Flamengo depois do que houve, especialmente com a veiculação do vídeo lá que mostra, né, a agressão ao torcedor. Eu sempre faço aqui a ressalva, eu acho que o torcedor também não tem que ir lá que encher o saco de ninguém, sou contra isso. E quando o Gabigol fez a festa, né, e foram os torcedores lá importunar os convidados e tudo mais, eu falei a mesma coisa. O cara pode não gostar do fato do jogador comemorar efusivamente dias depois de uma eliminação tão dramática como foi a da Libertadores, né? Uma decepção tão grande. O torcedor tem o direito de ficar zangado e de rede social e protestar contra isso e tal, mas não tem que ir lá para encher o saco do convidado ou do próprio aniversariante. Falei aqui a mesma coisa. Você tem o direito de protestar no estádio, na porta do CT, levar uma faixa lá, fora fulano, no campo, tudo bem, democraticamente, de forma sem violência, é um direito do cidadão. Mas o cara está na festa, o cara está no shopping, no restaurante, eu acho que ninguém tem que importunar. Acho que extrapola o limite do razoável, tá? E é muito fácil para algum elemento chegar em rede social e defender esse tipo de ataque, né? Porque ele não tem compromisso com nada. A gente tem compromisso sim com o nosso público que nos acompanha. A gente não pode ficar aqui estimulando esse tipo de coisa. Tem que ter um mínimo de responsabilidade. É muito diferente com um jornalista fala, com grande alcance, e um bobalhão qualquer fala em rede social, que meia dúzia vão ver ali. Então, para ele é muito fácil, né? Embora também, dependendo do que ele fala, ele possa ter problemas amanhã, né? Dependendo do que ele gosta de falar, do que ele gosta de fazer, de ameaçar e tudo mais. Muita gente criticou o Marcos Braz na imprensa. Quem trouxe o vídeo, né, que mostrou a agressão foi a imprensa, foi a matéria da Globo, do Grupo Globo, tá? Então foi a imprensa que trouxe. Muitos de nós fizemos questionamentos e não é verdade que o Marcos Braz não foi questionado sobre a agressão. Foi sim, lamento que eu não tenho o nome do colega que fez a pergunta, mas na coletiva que ele deu, na zona mista, logo depois do jogo passado, foi perguntado a ele e ele falou, em outras palavras, não, meu advogado que fala sobre isso e tal, e desconversou. A imprensa não tem culpa se o cara pergunta, o colega pergunta, e a resposta é essa. Ele não respondeu nada. Ele que não respondeu, ele fugiu da resposta. Então, assim, a imprensa fez a pergunta. Agora, se um colega fez e ele respondeu, não adianta o outro fazer a mesma pergunta, porque ele não vai responder. Então a crítica tem que ser ao Marcos Braz por não se manifestar, não ao colega, ou por omissão. Não houve omissão, houve omissão do Flamengo, houve omissão do Rodolfo Landim, que é o presidente, do Conselho do Flamengo, dos poderes do clube que não fizeram nada, que acomodaram a situação, embora tenha sido protocolado pedido de afastamento do dirigente pelo que aconteceu, que vinculou o Flamengo quando ele foi dar uma entrevista dentro do clube. Então não me venha com essa cretinice de tentar dizer que ou eu ou outros colegas não criticamos, porque nós criticamos sim, não houve omissão por parte da imprensa e não existe a imprensa. A imprensa, ela abriga diferentes profissionais, linhas editoriais e formas de trabalhar e opiniões diferentes sobre diferentes assuntos. Então, se um ou outro pensa de um jeito, age de um jeito com relação a esse episódio lamentável, não significa que todos nós pensemos assim ou tenhamos a mesma postura. Não é assim. E o Marcos Braz foi sim criticado, eu critiquei várias vezes, já falei, não tinha que continuar no Flamengo, não tem condições de continuar, isso é uma omissão do presidente do clube que deveria fazer alguma coisa, né? Os poderes do clube também. Agora, se o jornalista, na coletiva ou na zona, foi uma coletiva improvisada, faz uma pergunta para ele não responde, vai fazer o quê? Nem só não responde, né, Mauro? Ele mentiu. Não, estou dizendo dessa agora na coletiva, que perguntaram. Antes também, perguntaram, ele contou uma versão que o vídeo mostra outra coisa, né? Aí é a polêmica, que a menina não estava, a filha dele não estava mais na loja. Ele, foi ameaçado, minha filha estava... Não. E aí o vídeo mostra que a moça tinha saído já, quando apareceu o sujeito lá que o importunou. E a imprensa não tem culpa se o agredido fez um acordo na justiça, né, com o próprio dirigente.
Eles fizeram um acordo. O que nós temos com isso? Então, eu acho que a imprensa cobriu o fato, os colegas lá da Globo trouxeram a matéria, mostraram. Antes o primeiro vídeo veiculado foi pelo colega lá do Jornal Dia do SBT, o Vene Casagrande, ele que veiculou o primeiro vídeo mostrando a confusão. Que sempre assiste a gente aqui, inclusive. Entendeu? Então, foi um colega que colocou o primeiro vídeo, foram os colegas da Globo que trouxeram depois essa outra matéria. Isso foi tema de muitas reportagens, muita gente criticou, sim. Então, a imprensa não está se omitindo. Quem se omite é o clube, é o presidente do clube que nada fez, que não o afastou. Quem se omite são os poderes do clube, que aceitaram isso mesmo com algumas pessoas do clube, conselheiros, pessoas da oposição, tendo protocolado, inclusive, pedidos de afastamento do dirigente, tá? Porque isso respinga na imagem do Flamengo, né? Não tem compliance, né? Deveria ter, né? Hoje fala-se tanto nisso, né? Mundo corporativo, futebol, compliance, regras de conduta, comportamento, o que é bom, o que é ruim para a imagem da empresa, etc. e tal. Então, eu queria fazer esse registro porque é muita cretinice, entendeu? Então, de repente, o cara fala, comigo acontece comigo, às vezes eu faço um bobalhão, você não fala do Braz, você critica o Gabigol. Eu critico o Gabigol quando joga mal, eu critico o Braz também, acho que o Braz tinha que sair, e eu acho que o Gabigol não tem que renovar o contrato enquanto não jogar bem. Eu acho, as duas coisas andam juntas. Uma coisa não elimina a outra, não. Não elimina a outra, não. E sobre o presidente do Flamengo, há 15 dias eu questionei, exatamente há 14 dias, eu questionei sobre esse episódio. Mandei uma mensagem e perguntei, presidente, depois da veiculação desse vídeo do shopping, né? O que vai acontecer? Alguma medida? Vai ter uma consequência? Ele não respondeu. Às vezes ele responde. Hoje eu perguntei ele sobre o estádio. Vamos ver se ele vai responder. Quando ele responde, eu trago a informação. Agora, eu não posso obrigar o dirigente a me responder. Eu, como jornalista, tento fazer a apuração da informação, né? Então, assim, as pessoas não entendem a nossa profissão e alguns ficam tentando rotular como se todos nós fôssemos omissos, covardes ou não nos manifestássemos. E quando a gente critica um jogador, o fã-clube do jogador tenta misturar as coisas como se você criticasse o jogador e não criticasse o dirigente. Aqui é o pau que dá em Chico e dá em Francisco, critica todo, e elogia quando vai bem. Se o Gabigol amanhã fizer 3 gols de bicicleta, jogar pra cá, não te vai elogiar. É evidente que é uma outra coisa muito chata, sabe? Essa coisa de critica o jogador. Não, você está criticando mais esse que aquele. O cara tem uma régua própria e fica medindo. Então, outra coisa, por que o jogador sofre mais crítica que o dirigente? Porque ele está toda hora entrando em campo e está toda hora jogando mal. Então, você critica aquela atuação, depois critica a outra atuação. Agora, se ele fizer 3 jogos ótimos, ele vai ser elogiado. É simples assim. O dirigente tem um episódio específico que ele entra e sai do noticiário. A gente não vai ficar a vida inteira falando sobre isso sem parar. A crítica já foi feita, nada aconteceu. Se amanhã surgir um novo episódio ou um novo desdobramento desse caso do shopping, a gente vai voltar a falar e dar opinião e criticar se for para criticar. Então, eu acho que isso é importante pontuar, porque assim, é muito sórdido, sujo e cretino, covarde, o que algumas pessoas tentam fazer em rede social. Com vários de nós. Isso é um desrespeito com o trabalho das pessoas. Todos nós somos atacados constantemente. Não, você pode ser criticado. Não concordo com a sua opinião. Eu então... Você não concorda? Merece, né? Mas seja específico, tá? Você falou que essa caneca aqui é legal, mesmo. Tudo bem, beleza, tudo bem. Agora, o que não foi falado, ou ignorar o que foi falado, quer dizer, você não fala desse assunto. Como não fala? Tá lá tudo registrado, cara. A gente falou. Não, e você nem vai pra coletiva também, né, Mauro? Não, eu não vou coletivo, porque eu estou no Rio, eu tô aqui. Nem vai. Agora, até isso já veio. Por que você não manda pergunta na coletiva? Porque eu não estou no estádio. Por que você não está no estádio? Porque eu não moro no Rio de Janeiro, o Flamengo joga no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo. Não, porque você é comentarista também. Exato, não tem obrigação de estar lá. Agora, eu pergunto. Mas eu acho que tem colegas... Se o Marcos vai me responder aqui no telefone, eu pergunto para ele, mas ele não vai me responder Eu acho que tem colegas, inclusive, que são amiguinhos de dirigente e não perguntam. Isso tem adoidado. Mas não pode misturar. Então, separe bem quem age lógico, assim, quem age de outra maneira. Claro, óbvio. Então, seja específico na crítica. Óbvio. Já que o Valentão... Que são, geralmente, os escolhidos nas coletivas do Flamengo. Já que o Valentão lá da internet quer ficar apontando, aponta o nome. O fulano de tal, jornalista de tal veículo, esteve na coletiva e não perguntou, não criticou, nunca escreveu sobre esse assunto, passou à margem desse assunto. Seja específico, então. Ficar colocando todo mundo no mesmo balaio não é justo. Repetindo, o vídeo viralizou a partir da postagem de um jornalista, que foi o Vene. Que está assistindo a gente agora. Ele mandou agradecer você por ter... Ele foi o primeiro a colocar. Tá? E agora, mais recentemente, a TV Globo, lá o Grupo Globo, foi até no Globo News, acho que a matéria foi primeiro, mostrando lá o vídeo inteiro, aquela coisa toda, o Ministério Público, contando toda a história. Então, não houve omissão da imprensa. Pode existir omissão de alguns integrantes da imprensa. E talvez não queiram falar do assunto. Generalizar, colocar todo mundo no balaio, isso aí a gente não vai engolir, não. Para as informações, é o seguinte, galera, nessa terça-feira de carnaval, muito trabalho lá no Ninho do Urubu,
E o Tite e a sua comissão técnica focaram na preparação de bola parada, muito treinamento de bola parada. Lembrando que o Flamengo está sendo muito pouco vazado, justiça seja feita. Eu esperava mais do desempenho do time nesse início de temporada, é bem verdade, mas se tem um ponto positivo no trabalho do Tite até agora, é o setor defensivo. É muito difícil o setor defensivo do Flamengo ser vazado. Isso já era de se esperar, porque a gente sabe que uma das características do Tite é essa, é ajustar o setor defensivo. Isso não quer dizer que ele seja um treinador defensivo. Muito pelo contrário, eu não acho o Tite um treinador defensivo. A gente pode questionar aqui as vitórias. Não tem espetáculo, placar minúsculo, beleza. Beleza, isso aí a gente pode até debater. Agora dizer que o treinador tem um estilo defensivo, é um treinador retranqueiro, eu vou discordar. Quem tem esse argumento aí não acompanha o trabalho do Tite há muito tempo. Nem na seleção brasileira ele era retranqueiro. Se a gente for parar e analisar as convocações aí, muita gente do setor ofensivo. Então, o Tite ajustou o setor defensivo, agora ele precisa achar aquele famoso bom equilíbrio que ele vive falando. Ele sempre fala isso, que ele quer achar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O time fazer mais gols. E de verdade precisa fazer mais gols. Está perdendo muitas oportunidades. Na atividade de hoje ele focou nessa preparação de bola parada. O Flamengo treina nessa quarta-feira e na quinta-feira encara o Bangu. Na atividade, Mateuzinho e Thiago Maia não estavam presentes. São dois jogadores que estão encaminhando as saídas. No caso do Mateuzinho, só falta assinar o contrato e o Flamengo, como aprendeu, só vai liberar o jogador para viajar depois que o Corinthians assinar tudo. E tá certo o Flamengo. Tem que tratar assim clube que não cumpre a palavra. E o Corinthians não cumpriu a palavra com o Flamengo. O Flamengo errou, eu falei na época, não deveria ter confiado. Futebol só vale quando está assinado. Confiou na palavra do Corinthians, liberou o jogador ficou lá uma semana treinando. Poderia ter se machucado lá e o problema seria muito maior. Beleza, Corinthians. Então agora ele só viaja com tudo assinado. O caso do Thiago Maia ainda não teve acordo com o Internacional, já expliquei para vocês. O Flamengo conversa com o Lille, time francês que também detém direitos econômicos do jogador. O Flamengo, entre aspas, quer morder uma parte dos direitos econômicos do Lille, que ele tem do Thiago Maia, e assim as negociações vão evoluindo pouco a pouco, dia a dia. Mas o caso do Mateuzinho, muito próximo de ser sacramentado. Repito para vocês, já existe todo o acordo, enfim, a papelada sendo trocada e agora falta a assinatura de contrato para o jogador viajar. Agora vamos falar da situação do Juan, gerente técnico do Flamengo. Pois é, Juan, como trouxe os amigos aí do GE, alguns dias atrás, o Juan recebeu um convite da CBF. Beleza. Aí, na última entrevista coletiva, o Bruno Spindel e o Marcos Braz disseram que foram pegos de surpresa com a notícia que o Juan estava de saída. Beleza, eles podem ter sido pegos de surpresa com a notícia que ele estava de saída, mas eles não foram pegos de surpresa do interesse da CBF em ter o Juan como coordenador técnico. E o interesse da CBF surgiu após a indicação do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o Juan no Flamengo em 2022. E aí o Dorival indicou o nome dele, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ligou para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o Rodolfo Landim autorizou a CBF a fazer uma proposta. Então o Flamengo não pode dizer de maneira alguma que foi pego de surpresa com a situação. Eu acho que eles podem ter sido pegos de surpresa pela matéria dizendo que o Juan estava de saída, que o Juan já tinha aceitado a proposta da CBF, mas não. Dizer que não sabiam o que a CBF queria, todos sabiam, claro que sabiam. Agora, o Flamengo está fazendo um esforço absurdo para ficar com o Juan no dia a dia. A pergunta que eu faço é, por que fazer esse esforço absurdo? Qual a diferença de ter o Juan no dia a dia do Flamengo? Com todo respeito à pessoa Juan. O profissional no dia a dia, gente, o Juan está lá há anos. Qual a diferença que ele faz? Fala para mim. Na boa, gerente técnico, beleza. O Flamengo pode ir atrás de um outro gerente técnico. Vai fazer um esforço. E quando a gente fala fazer esforço,
É óbvio que vai oferecer uma valorização salarial, alguma coisa vai ter que ser feita para segurar o cara aqui, porque senão ele vai para a CBF. Para ser sincero, eu no lugar dele iria para a CBF na hora. Por que eu iria para a CBF na hora? Não é por ser a CBF, é por encarar novos desafios. E o Juan no Flamengo, ele não vai ter novos desafios, vai ser sempre isso. Um cara que pouco fala, um cara que pouco encara desafios no dia a dia, objetivos de carreira. O que o Juan quer para a vida dele? Ser eternamente gerente técnico do Flamengo? Tá boa. Sei lá, eu no lugar dele teria ido para a CBF já teria topado. O que me chama a atenção é o Flamengo, a diretoria do Flamengo, fazer esse esforço muito grande para ter o Juan. Beleza, pode gostar do dia a dia dele, do profissional, da pessoa que é o Juan. Agora, fazer um esforço para ficar com o jogador, com o profissional, que é ex-jogador e tido como muitos aí ídolo do Flamengo, não vejo por que fazer esse esforço todo, não. Mas, enfim, esses são os bastidores aí do interesse da CBF em Juan, atual gerente técnico do Flamengo. Galera, chegamos ao fim aqui. Eu sou um crítico feroz da dupla Landim, Marcos Braz, você que está aqui inscrito no canal, está acostumado com isso. Caso não esteja inscrito, inscreva-se aqui no canal também, é muito importante. Mas quem está aqui me acompanhando há mais tempo sabe que eu meto a boca quando tem de meter nesses caras aí. Só que desta vez é inegável que mais o Marcos Braz, né, que é o responsável pelo futebol do Flamengo, pelo departamento de futebol do Flamengo, fez um negócio da China, né? Ao negociar o Mateuzinho com o Corinthians. A questão é se o Corinthians vai pagar ou não, aí é outra coisa, né? Mas o Flamengo diz ter as garantias necessárias para concretizar o negócio, né? E, gente, é inegável. 4 milhões de euros, mais de 20 milhões de reais, pela negociação de 60% do Mateuzinho, é um negócio da China, gente. É um negócio que não tem como eu criticar. Muito pelo contrário, né? E aí, me parece claro que isso tem a aquiescência do Tite, porque vários técnicos de futebol não gostam de trabalhar com mais de 2 caras por posição, né? E o Tite não é diferente, sem informação. E aí, o Flamengo entra na temporada com 2 laterais. A gente pode e deve questionar aqui a qualidade dos laterais, né? Vale lembrar que o Kelvin, jogador muito bom do Atlético Paranaense, que foi negociado com o CSKA da Rússia, foi negociado por menos de 5 milhões de euros. Ou seja, teria sido uma boa negociação para o Flamengo. Tem lateral. Godoy do Estudiantes, que foi jogar no Atlético Paranaense, é bom jogador, a gente viu isso nas partidas contra o Corinthians na temporada passada pela Copa Sul-Americana. O Mateuzinho é muito fraco, né? É um jogador que veio ao Flamengo depois de ter passado ali pelo Londrina, né? E aí chega num momento muito complicado, que é o momento da saída do Rafinha, né? Quando o Rafinha sai, até o Flamengo trazer o Isla, o Domenech, que era o técnico à época, testou até o Rodrigo Caio como lateral direito. Foi um desastre, né? Aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que o Flamengo acabou perdendo por 3-0, né? E aí o Mateuzinho ganha uma oportunidade no jogo contra o Botafogo, um empate por 1-1 no Maracanã. E o ponta esquerda do Botafogo, que era o Luiz Henrique, deitou e rolou em cima do Mateuzinho. Então dali já dava para sacar que o cara era bem mais ou menos, até por isso o Flamengo fez um investimento à época, trazendo um jogador que estava sem contrato com o futebol turco, né? O Isla, que embora fosse jogador da seleção chilena, também era um lateral, bem mais ou menos. Você, torcedor do Flamengo, está lembrado disso, né? E o Mateuzinho nunca conseguiu se firmar. Ele teve chance pra caramba e nunca conseguiu se firmar. O Corinthians tem uma questão envolvendo o seu lateral direito, que é o Fagner, né? Que precisa de uma sombra e tal. Eu não acho que o Mateuzinho seja esse jogador, gente, para ser sombra de lateral nenhum. Aliás, o Corinthians tem um bom lateral da base, o Léo Maná, que é lateral direito também, que é melhor do que o Mateuzinho. Então não entendo, mas eu acho que essa diretoria fez um baita do negócio, liberando o Mateuzinho para jogar no Corinthians, mediante o pagamento de 4 milhões de euros
por 60% do jogador. É uma bela grana, é um bom dinheiro por um jogador que não tem mais por que estar no time do Flamengo. Mas aí a gente precisa abordar a questão da qualidade dos laterais direitos. Se você escalar o time do Flamengo, e todo mundo está cansado de fazer essa análise, né, do goleiro ao ponto esquerda, a gente vai identificar que tem um problema apenas na lateral direita, né, em termos de qualidade mesmo de jogador, então, ainda mais se o Léo Ortiz vier para o Flamengo. A gente olha ali para a lateral direita, vê o Wesley, Varela e fala, nossa, dava para ser muito melhor com o investimento que o Flamengo tem. Né? Então eu citei aqui 2 jogadores de saída, né, que em determinados momentos diferentes estiveram no Atlético Paranaense, para dizer que o Flamengo teria toda a condição de contratar um bom lateral direito no mercado. Eu não concordo muito com essa história de que não tem lateral bom no mercado. O Santos foi atrás do Aderlan, do Bragantino, e o contratou. E o Aderlan está fazendo um belo Campeonato Paulista pelo Santos. O Rainer, jogador do Santos, que era do Coritiba, é lateral direito, está jogando muita bola pela lateral esquerda, improvisado. Ou seja, lateral direito tem. Pode não ter um jogador do nível, e não vai ter, de um Leandro, de um Jorginho e tal, essa é outra história. Mas tem lateral direito de qualidade no mercado. Para isso precisa observar o mercado, né, e não ir atrás de obviedades. Aí eu faço uma crítica ao departamento de análise de desempenho scout do Flamengo, que por muitas vezes vai atrás daquele jogador que já é uma grife. Tudo bem, vai dar certo, mas é mais caro. É mais caro. Né? O Flamengo hoje tem condição de ir atrás de um De La Cruz e pagar ali 16 milhões de dólares à vista. Mas precisaria, se fosse observá-lo no Liverpool do Uruguai, lá atrás, não, gastaria bem menos. Né? O Flamengo pode contratar o Matias Vinha, pagando 8 milhões e meio de euros, pode. Mas convenhamos que poderia ter ido atrás do Matias Vinha quando ele estava ainda no Nacional do Uruguai e custou pouco ao time do Palmeiras quando ele trocou o país dele pelo futebol brasileiro. Só para citar alguns casos aqui. Tem dinheiro, mas dá para gastar menos do que está gastando. Saudações. Então, galera, vamos agora para as notícias. A notícia aí da capa que você acabou de ver aí. E se trata da situação do Paquetá, galera. Do Paquetá. Paquetá foi um jogador que todo mundo conhece. Foi um ídolo do Flamengo, saiu jovem, né? Em uma transferência muito cara. E ele, desde então, tem se destacado muito no futebol europeu, né? A gente percebe que ele primeiro jogou pelo Lyon, Lyon não, né? Primeiro ele foi no Milan, né? Foi pro Milan, aí lá acabou ele não se destacando tanto assim. Depois ele foi pro Lyon, fez excelentes temporadas lá, até que ele se viu ali interessado ao West Ham. O West Ham se interessou pelo futebol do Paquetá, então comprou o jogador, né? E na Premier League ele tem deitado na Premier League, jogado muita bola. Na seleção brasileira também ele tem jogado muita bola também, sempre que ele atua. E aí, o Manchester City se interessou pelo Paquetá. O Guardiola se interessou pelo Paquetá pelo estilo de jogo dele. É um jogador muito inteligente, né? Com muita característica técnica. Ele é muito técnico, né? Tem excelentes passes, encontra espaços assim, com muita facilidade, e isso atrai o Pep Guardiola, né, que busca jogadores assim. Na verdade, na temporada passada, né, na janela passada, o Pep tentou contratar, né, pediu a contratação dele, o City tentou contratar ele. Só que aí, durante esse tempo, o Paquetá acabou se envolvendo numa situação, ele acabou sendo investigado por uma situação de casas de apostas, né, como se ele tivesse ali, algum envolvimento com casas de apostas, com apostas ali, manipulação. Mas desde então ele passou a ser investigado né? A Justiça da Inglaterra passou um tempo investigando ele, e nisso o Manchester City acabou ali recuando pelo fato do Paquetá estar sendo investigado, né? Não se sabia se ele era culpado ou não, então o City decidiu recuar. Naquela época o City chegou ali a expressar desejo de oferecer algo em torno de 70, 80 milhões de libras ao West Ham para poder comprar o jogador, ou até mais, né? Só que aí acabou recuando, né? O Flamengo tinha ficado muito contente na época, porque parecia que ia naquela época, mas acabou que não aconteceu.
Agora, novamente, o City voltou a ter interesse. E ao que tudo indica, o Manchester City vai novamente fazer uma proposta para o West Ham para poder tirar o Paquetá. O Paquetá já sabe disso, ele está interessado em ir para o Manchester City, claro, ser treinado pelo Guardiola, quem não quer, né? Então, segundo o site aqui, Bola VIP, vem dizendo que na próxima janela de transferências, o Manchester City se prepara para fazer uma nova proposta para o grande xodó da torcida flamenguista, né? Que é ele, o Vinícius Júnior, né? Mas o assunto aqui é Lucas Paquetá. Então, ele é um dos xodós, foi revelado pelo Flamengo, né? Então, o Manchester City está interessado em comprar ele, que hoje é jogador do West Ham, como já comentado. Aí o que acontece? Esses valores, galera, são valores assim astrondosos, porque gira em torno de R$500 milhão, né? Claro que em libras parece até menos, né? Mas trazendo para reais, fica valores estratosféricos, valores assim extraordinários. Até porque aqui, ó, o Manchester City topa pagar 70 milhões de libras, como já falado, né? De forma fixa, e ainda se compromete a pagar mais de 10 milhões de libras de bônus, né, por metas, ou seja, no total daria em torno, né, de 80 milhões de libras, que ultrapassaria ali os 500 milhões de reais. E o Flamengo entra como nisso? O Flamengo entra porque o Flamengo tem direitos, né, de ser o clube formador do atleta. Então o Flamengo tem direito a 4% desse valor, que parece pouco também, né? Mas se você tirar 4% de 500 milhões, dá um total de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, né? Para o Flamengo, né? Que já tinha vendido o jogador, já tinha recebido dinheiro pela venda do jogador. Apenas se você é o clube formador, é muito dinheiro, né? 20 milhões de reais é um jogador jovem que às vezes o Flamengo pode vender para outro time, né? Como foi o caso agora do Mateuzinho. O Mateuzinho foi vendido para o Corinthians por algo em torno de 21 milhões de reais. Então o Flamengo recebeu esse dinheiro apenas por ter formado o Paquetá. Olha que interessante, né? Então por isso que é bom às vezes formar jogadores nesse nível. E isso deve realmente acontecer porque o City tem muito dinheiro, tem bala para poder pagar e o jogador quer ir. Então a boa notícia é essa, o Flamengo vai receber esse dinheiro. Pode não ser exatamente agora, né? Porque fechou já a janela de lá da Inglaterra, mas vai se abrir no meio do ano. Então, no meio do ano, que é a próxima janela, o City vai fazer uma nova proposta para o West Ham para poder levar, né, no caso o Paquetá, para o seu clube. Então, o Flamengo vai arrecadar aí algo em torno de 20 milhões ou até mais. Isso se o West Ham, né, não pedir 90, 100 milhões de libras para poder liberar o jogador. E a outra notícia, galera, é que o Flamengo tem mais 5 nomes aqui, mais 5 opções de mercado, se caso não fechar com o Léo Ortiz, que é o zagueiro que o Flamengo tanto quer, né? Essa novela, né, que já sabemos já, né, que o Flamengo já tentou contratar, ofereceu 6 milhões, o Bragantino pediu 12, abaixou para 10, então isso eu não vou repetir, né, já repetindo. Mas o Flamengo tem adotado postura de cautela, mas sabe que pode não acontecer. Se não acontecer, o Flamengo tem alguns nomes aqui que podem vir como zagueiro aí para poder se juntar ao elenco do Flamengo. E se trata aqui, ó, alguns nomes são o William Rocha, torcedor do Flamengo declarado, e ele joga no CSKA da Rússia, né, bem querido lá pelos russos e tal. Tem compromisso até 2025, mas ele gostaria de retornar ao futebol brasileiro. Outra, Juan Jesus, que é especulado no Flamengo, ele já se destacou ali na Roma, né, futebol italiano, e atualmente está no Napoli da Itália. O seu vínculo também vai até 2025, ele tem extensão até 2027, é uma outra opção. André Ramalho, né, que chegou também a negociar com o Cruzeiro Internacional na última janela, só que acabou que ele não teve acordo. Então o atleta também está disposto a jogar no Brasil e pode ser mais uma outra opção para o Flamengo. O contrato dele acaba em junho deste ano, né? Então ele já poderia ali assinar um pré-vínculo caso ele quisesse. Essas informações aqui são do jornal aqui, né? Do site Bola VIP e trouxe aqui alguns nomes para o Flamengo, né? Então vimos aqui na verdade 3 nomes, né? Não 5, falaram mais nomes. Mas vimos aqui 3 nomes. Mas tem aqui também outro. Encontrei aqui. É o zagueiro Dória, que passou pelo futebol carioca. Ele atualmente está no Santos Laguna. E tem contrato até 2025 também. E o Luan Pérez, que foi vice-campeão da Libertadores em 2020, atuando pelo Santos, né? Só que atualmente ele está no Fenerbahçe, da Turquia. E o seu contrato acaba também em 2025. Contudo, né, ele já atuou pelo Fluminense. Então são alguns nomes que o Flamengo tem, caso não feche com
o Léo Ortiz. Ou seja, galera, o Flamengo não vai ficar sem contratar. E se ficar sem contratar, na próxima janela o Flamengo pode ter certeza que o Flamengo vai trazer muitos outros jogadores. Lateral direito, né, zagueiro, mas para agora o Flamengo vai trazer um zagueiro porque precisa de zagueiro. O Pablo saiu, né, só tem agora o quê? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Então precisa de zagueiro, né? Que outro zagueiro que tem lá é zagueiro da base. Então, para a temporada, o Flamengo quer jogadores formados. Então o Flamengo vai contratar algum desses aí ou alguns desses. Se o Léo Ortiz, que é a possibilidade, né, real, que é no caso a primeira opção, não vier, o Flamengo vai atrás de alguns desses aí zagueiros que foram mencionados aí. E aí vai caber, né, a diretoria ver qual jogador se encaixa melhor, o Tite, né, escolher qual desses aí pode ser melhor. Tem também o caso do Domingos Duarte, do Getafe, né, que já tem conversas aí também com o Flamengo adiantadas. Então, são alguns nomes que nós temos aí de que o Flamengo pode estar trazendo, ok? Então essas foram as informações. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades que trazemos aqui referentes ao Flamengo, principalmente de manhãzinha nesse horário, tá? Então, não perca esses vídeos e você não vai perder se você se inscrever e ativar o sino. Deixa também o seu comentário. Esse foi o vídeo, galera. Agradecemos a todos vocês. Foi um enorme prazer e até o próximo vídeo. Nos vemos aí amanhã no próximo vídeo.